Gente, vamos falar um pouquinho de economia agora, porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia logo mais a nova taxa básica de juros. Vamos falar com o Álvaro Nocera, que está acompanhando essa situação. Tem expectativa em relação também às eleições americanas, Álvaro? Bem-vindo. Tem sim. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham no 3 em 1. A expectativa do mercado financeiro é que haja um aumento de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, que atualmente ela está em 10,75% ao ano e pode chegar a 11,25%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já disse em inúmeras entrevistas que o BC não vai medir esforços para conter a inflação. De acordo com o último Boletim Focus, analistas de mercado projetam que a inflação para 2024 saiu de 4,55% para 4,59%, acima da meta estabelecida de 3%. Um outro fator relevante é com relação à política fiscal. Mesmo que o governo federal, a equipe econômica chefiada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tenha anunciado que vai ter um corte de gastos, o tamanho deste corte ainda não foi divulgado. Então, esta informação não deve ter impacto na decisão do Banco Central de hoje. E um último fator também relevante é o efeito Donald Trump. O republicano venceu as eleições dos Estados Unidos e o dólar disparou aqui no Brasil, superando a casa dos R$6. Ele que defende uma política econômica protecionista, então vai buscar o fortalecimento da moeda americana, que pode impactar e prejudicar a economia brasileira. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, viu, Álvaro Nocera? Chuva forte, hein, Álvaro? Você está aqui na região da Paulista? Chove chuva, chove sem parar, Evandro. Eu estou aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, bem próximo da Avenida Juscelino Kubitschek. A gente encarou aqui um trânsito pesado para chegar até aqui, está um trânsito bem intenso. A gente sabe que chove na cidade de São Paulo é sempre um problema, aumenta o trânsito, pontos de alagamento, e tem que ter cuidado também com a Enel e com os apagões. Pelas informações, Álvaro, então vá se proteger para você continuar o seu trabalho aí de maneira segura. Um abraço, obrigado pelas informações. Falando sobre o corte de gastos, né, porque tudo isso está interligado e aí a gente vai colocar em análise em seguida. Eu quero contar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o governo encerrou a rodada de discussão sobre esse projeto de revisão. O André Anelli vai trazer agora para o 3 em 1 os detalhes, porque, apesar disso, o ministro ainda pretende se reunir com os presidentes do Congresso, assim como o presidente da República. Como é que vai ficar essa trajetória a partir de agora, hein, seu Anelli? Bem-vindo. Pois é, Evandro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que, de fato, essas reuniões, então, com ministros que aconteceram principalmente nessa semana aqui no Palácio do Planalto, já estão encerradas. Haddad disse, inclusive, que houve compreensão por parte dos ministros a respeito da importância e da necessidade de corte de gastos nas contas públicas. A partir de agora, na avaliação do ministro da Fazenda, o próximo passo é trazer as devolutivas dos ministros a respeito, então, das avaliações desses cortes de gastos nos ministérios e entregar essas devolutivas ao presidente Lula, para então só depois o presidente Lula convocar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para, a partir de então, começarem a tratar junto ao Legislativo os próximos passos para esse corte de gastos, passos esses que devem também, inclusive, contar com a participação do Legislativo. Isso porque, conforme a gente já vem antecipando, entre as propostas do governo federal está o enxugamento de repasses, a mudança do cálculo dos repasses do orçamento público da União para as áreas de saúde e educação. A gente relembra que, de acordo com a Constituição Federal, 18% da receita líquida bruta vai para a educação e outros 15% para a saúde. O governo federal quer mudar essa regra e, por isso, precisa do Congresso Nacional, por conta de se tratar, então, de uma mudança constitucional. O governo federal também prevê as mudanças
mudanças em programas sociais, principalmente no BPC, o benefício de prestação continuada, e ainda no seguro-desemprego. Fernando Haddad diz que, apesar então dos impactos econômicos e principalmente políticos diante dessas medidas, os ministros estão compreendendo e que a partir de agora, então, essa etapa de conversas com os ministros já foi superada. Acredito que ontem nós tenhamos terminado a rodada de reuniões pedida pelo presidente Lula, né, com os ministros das pastas, e vamos dar a devolutiva das impressões recebidas, mas enfim, os ministros todos estão muito conscientes, né, da tarefa que temos pela frente, né, de reforço do arcabouço fiscal, da previsibilidade, da sustentabilidade das finanças no médio e longo prazo. Penso que há um consenso em torno do princípio. Lembrando que o próprio ministro Fernando Haddad já disse nos últimos dias que, do ponto de vista técnico, o corte de gastos já está definido e a expectativa é que esse conjunto de medidas com esse objetivo seja apresentado ainda essa semana, atendendo a uma pressão principalmente do mercado financeiro, que faz com que o governo federal não apenas fique atento à arrecadação, mas também ao corte das despesas públicas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um ótimo trabalho para você. Alangani, pega esse pote imaginário aqui. Obrigado. Aí a gente vai colocar nesse pote imaginário eleições americanas. A gente vai colocar proposta de revisão de gastos que ainda precisa passar por conversa com presidentes do Congresso e do Senado. A gente vai misturar tudo isso e entregar para o Copom. Como é que faz? Como é que fica? Ixi, bom. Toma, Copom. Pois é. Copom agora tem um combo aqui, né? Tem essa salada aí para dar um aumento na taxa de juros, né? Por quê? Por quê, Piperno? Porque o dólar está num patamar alto e com trajetória ascendente, o que pega na inflação, porque tem baixa ociosidade no mercado de trabalho, portanto, o mercado de trabalho mais aquecido é pressão de consumo, o que também pega na inflação, porque há uma piora do lado fiscal, uma incerteza fiscal, os gastos públicos aumentando, isso aumenta a demanda dos gastos, né, do governo, pressiona a inflação, isso piora as expectativas inflacionárias. Então, todo este combo faz com que o aumento da taxa de juros corretamente em meio ponto percentual seja líquido e certo, Evandro. Ô, Fábio Piperno, a eleição de Donald Trump fez o dólar subir. Aí depois veio o anúncio, né, de que o governo estava discutindo de fato o corte de gastos, que a proposta já tinha sido concluída, que agora iria passar pelos líderes do Congresso, presidentes do Senado e da Câmara. E aí isso deu uma amenizada nessa subida, nessa alta que a gente acompanhava. Agora, o que a gente precisa esperar ou pode esperar de propostas concretas e principalmente estruturais do ministro da Fazenda, do seu corpo técnico e que passaram por avaliação do presidente da República, no teu ponto de vista? Bom, primeiro que esse cesto que você deixou pro... Pega aqui que você gosta. Ó, vai, passa pro Piperno ali o cesto. Deixa para ele fazer igual a... Pega aí. Isso, pega aí. Deixa tudo para ele. Camiseta, o cesto. Eu prefiro... Vamos lidar então com um saco de maldades. Eita! É um saco de maldades porque é o seguinte, agora então, esse saco de maldades, ele ganhou um novo componente, que é a eleição do Trump. Porque é o seguinte, nesse saco de maldades tem tudo o que é falso pretexto para isso. Então, uma hora é o emprego que está muito aquecido, até porque eles querem pelo menos uns 2 milhões de desempregados a mais. Já se falou isso, que o desemprego precisaria estar 2 pontos acima, né? 2 pontos percentuais acima. Você considerando um mercado de trabalho que hoje absorve 103 milhões de pessoas, não é difícil fazer a conta de quantos desempregados a mais eles queriam no país. Mas então vamos lá, é o emprego que está aquecido, é a economia que está crescendo acima do potencial. Aliás, eu li uma executiva de um banco hoje, estava falando que é o 4º ano seguido em que o mercado erra essa expectativa de crescimento da economia, mas é porque a economia está crescendo acima do potencial. Ora, uma economia que cresce 4 anos consecutivos acima das previsões do mercado, me parece que ela encontrou um novo patamar, um novo potencial. Mas ok,
Isso aí eles falam para a plateia mestrada engolir. Porque o fato é o seguinte, vamos lá, insisto muito nisso, não fosse a Rússia em guerra, nós estaríamos com a maior taxa de juros do mundo. Por acaso esse é o país mais caótico, desarrumado, com a economia de pernas para do mundo? Acho que não. Mas teríamos a maior e estamos normalizando isso como se fosse tudo tecnicamente perfeito. Eu não vejo, por exemplo, nenhum presidente de Banco Central pelo mundo defendendo esse tipo de coisa. Agora, eu acho que nesse pacote, se vai passar pelo Congresso, é óbvio que tem coisa mais estruturante, porque senão o governo resolveria numa canetada. Eu acho que ele vai mexer nessa vinculação do orçamento à economia, à educação e saúde. Eu acho que realmente essas duas pastas vão ter uma bela de uma tesourada. Gustavo Segré, Fábio Piperno tem razão, no teu ponto de vista? Razão, daqui eu confundo com o cachorro. Ração ou razão? Razão. Eu não sei qual é uma e qual é a outra, mas você se refere a se ele está certo? Exatamente. Sim. Perfeito. Então vamos lá. Não é ração, não, é razão. É que para mim é muito parecido e eu confundo as coisas. Mas quando o Piperno menciona, aqui vai uma pergunta para meu querido Piperninho. Claro. Eles querem, quem são eles? Defina eles, quem são eles? Banco Central? Eles querem a Faria Lima. Não, mas a Faria Lima não resolve. Não resolve. Segré, é aí que não resolve. Segré, eu gosto muito de você e vou então exatamente me contrapor aí seu argumento, porque não é que a Faria Lima tem o poder da caneta lá. Não tem. Mas ela é a influenciadora. Até porque o Banco Central segue isso, até a porcaria do Fox. Então, mas resolve diferente. O Banco Central agora vai ter uma posição hoje que com certeza vai ser 0,5 de aumento. Sim, concordo. E eles incluem o Galípolo. Gabriel Galípolo. Claro. Sim. E eu gostaria muito de ver a reação do presidente quando o Banco Central, que já está colocando o Campos Neto para fora, e está incluindo o Galípolo para dentro, qual vai ser a posição do presidente? Vai jogar a culpa em quem? Em Bolsonaro? Se fosse ele, ficaria de bico fechado. Mas aí vem outra coisa. Nós estamos falando agora de despesas que devem ser diminuídas. Eu vou ler aqui. Sabe, Evandro, que vai ter um aumento da administração, governo federal, para gasto, aqueles contratos comissionados, que são aqueles, grande parte são cabide de emprego, né? Coloca aí para fazer alguma coisa em comissão. Tem outros que trabalham, não vamos falar que não. Mas olha só, titulares de secretarias executivas, secretarias especiais e cargos de natureza especial, está definido, CCE 18. Vão passar de um salário de 18.887,14 para 31.919,27. É um aumento de 69%. Quando escutamos ao ministro dizer, não, temos que diminuir a despesa. Que despesa vai diminuir? Você quer correr rápido? Você tem duas formas. Ou você treina todos os dias, ou você coloca um declínio de 45 graus e você vai descer rápido pra caramba. Só que quem para depois de você? Um tombo. É o que está acontecendo. Para ter a inflação na meta, porque devemos lembrar, a meta é 3%, com 1,5% para cima e 1,5% para baixo. 4,5% é a meta para cima, ou seja, pior do que isso, já está fora do limite pior da meta. A Selic deveria estar em 15%, para chegar perto dos 3%. Não é uma questão de teimosia, Piperno, é uma questão de critério. Essa Faria Lima, como você menciona, análise de qualquer coisa, tem a ver com realidade. Olha o que você está me dizendo, então, Segredo. Você quer dizer que para uma inflação chegar a 3, nós temos que ter taxa Selic de 15. Ou seja, 400% a mais, ou seja, Selic com 400% a mais do que a taxa de inflação. Isso, de novo, ceteris paribus é um conceito econômico se o governo não faz a parte dele. 400%? E o governo tem que fazer a parte dele diminuindo a despesa. Olha que curioso, estamos a dia 6 de novembro. 6 de novembro, Evandro, não temos o resultado fiscal do mês de setembro. Não sabemos. Se o governo está com déficit, com superávit, não temos ideia de nada. E eu tenho uma suspeita que essa reforma que eles estão dizendo de diminuição de gastos não foi dita hoje
pela reunião do Copom e pela questão do aumento do dólar, porque se esse informe for deficitário para as expectativas do mercado, o dólar vai pegar outro salto. E aí eu gostaria muito de saber, já sumiram do mapa todos os artistas que defendiam a Amazônia, não estão mais. E agora temos Simone Tebet, que quando o dólar passou de 5, falou um monte de coisas. O mesmo Haddad falou um monte de coisas do governo anterior. Randolfo Rodrigues, um monte de coisas. Agora está todo mundo quieto. Ninguém fala nada do dólar. Todo dia. Não. O que falam? Eles criticam o dólar. O outro dia foi perguntado ao ministro da Economia, o que vocês vão fazer para diminuir o valor do dólar? Ele falou, eu? Nada. É o Banco Central, não tenho nada a ver com isso. Tem sim, tem que diminuir o gasto público. Senhores do governo, por favor, coloquem qual foi o resultado fiscal do mês de setembro. Estamos a dia 6 de novembro e não sabemos se teve superávit ou déficit. Ô Zé, o que vem por aí? Pois é, eu me lembro do Malan, eu entrevistei muito o Malan, e ele falava assim da política econômica dele, sem piruetas, sem malabarismos e sem mágicas. A economia não admite mágicas, é uma conta de somar. Neste momento, o mercado entende que o Brasil vai quebrar. E o debate é quando isso vai acontecer. Aí há divergência. E é isso que faz a taxa de juros, faz a taxa de risco, e o Brasil não entra na área de investimentos, né? no critério de investimentos, ainda fica de especulação. E por que isso acontece? É porque o Brasil está gastando mais do que arrecada há muito tempo. E o pior de tudo é que gasta mal. O que é gastar mal? É que o dinheiro desaparece sem infraestrutura, sem previsão de futuro, sem investimentos bons no sentido de educar as pessoas. O dinheiro está desaparecendo. E como é que desaparece? O primeiro lugar é taxa de juros. Taxa não, é o pagamento do serviço da dívida, ou seja, pagamento de juros. 2 trilhões e 400 bilhões. 2 trilhões e 400 bilhões. Só o pagamento do serviço da dívida. Quer dizer, isso está engolindo o Brasil, está acabando com a economia do Brasil. Então, é necessário cortar gastos para que o Brasil possa voltar a acontecer. Não tem outro caminho. E, assim, as últimas notícias são de que passa mesmo pelo estrutural, ou seja, dá uma mexida aí na qualidade de gastos. Eu não entendo como o governo vai gastar gastos obrigatórios, cortar gastos obrigatórios. Se são gastos obrigatórios, não tem como cortar, são obrigatórios, né? A Previdência é preocupante, folha salarial é preocupante e os repasses para o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Quando aumenta a arrecadação, obrigatoriamente aumenta o repasse para os dois ministérios. Resultado, o Ministério da Educação tem mais verba discricionária, que é aquela verba de investimento, né, do que o presidente da República. E outra coisa, se discutiu como também usar as emendas parlamentares para esses cortes de gastos. São 55 bilhões de reais das emendas do Congresso. Aqui entram as emendas individuais, de bancada, de comissão, e os parlamentares dizem não. O ministro Rui Costa chamou o relator do orçamento para dar... Olha, o que nós vamos cortar, o relator do orçamento? Isso é uma coisa sua, isso é coisa do governo. E está certo, o governo foi feito para administrar isso e foi eleito para isso. Então é preciso, sim, fazer os cortes, não tem outro caminho. Já está havendo uma certa divergência entre ministérios, né? Porque tirando estes que têm as verbas obrigatórias, os outros falam, pelo amor de Deus, presidente, ao fazer esse arroxo aí, não tira a verba do meu ministério, não tira a verba de programa social. Ninguém quer, ninguém gosta. Do avanço necessário, exatamente, né, Zé? Todo mundo começa a bater na porta. Como é que vai ser a organização disso, Gani? Arremate. Não tem jeito, né? A realidade se impõe, quer dizer, todo mundo, embora defenda ajuste fiscal para os outros, aqui não, funcionalismo público não, subsídio não, meu ministério não, emenda não, mas o ponto é que a sociedade tem que fazer um pacto e cortar em tudo, né? Quer dizer, cortar ali em todos os ministérios porque a realidade se impôs. A grande beleza da regra do teto de gastos é que ela valia igualmente para todo mundo. Agora, com essa nova regra, é uma confusão.